Opa, beleza? Aqui é o Thiago e hoje eu vou estar mostrando aí como é que a gente coloca fonte personalizada, tá? Para trabalhar no Android, perfeito? Antes, mas aqui é mostrar o blog, eu vou falar sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like aqui, eu também estou nos canais YouTube, Twitter e Google+, perfeito? Enfim, vamos ao que interessa. A gente vai estar utilizando aí a classe Typeface, tá? O que ela faz é especificar, tá? É o typeface de uma fonte, perfeito? De um estilo de fonte. E vamos estar utilizando também o método getAssets, tá? De resource ou de activity, tá? Perfeito? Resource, tá? Do Activity, perfeito? Para que a gente vai estar utilizando esse método? Para a gente poder ter acesso ao folder, tá? Asset no Android, perfeito? Eu já vou mostrar o projetinho aqui, tá? Já está criado, só que é bem simples, eu não coloquei o que eu vou utilizar aqui ainda. Tá ali na layout vertical, perfeito? E aqui é a Activity principal, que eu também não fiz nada ainda, tá? Já vamos configurar logo o nosso layout, tá? Vamos colocar um test view aqui, perfeito? Na verdade, deixa esse teste view aí. Vamos colocar um button, tá? Pra gente ver o texto do botão alterado também. E vamos colocar aqui um edit teste. Perfeito? A gente vê também a alteração do edit teste. Perfeito? Vamos só ver os IDs aqui. Deixa assim mesmo. Aqui já tá bom assim. Vamos só colocar uma view aqui para criar uma linha separadora, né? Aqui vai ser background. Com um cinza. Aqui é um DP. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vamos só aumentar o texto aqui. Vamos colocar vários desses. Opa. Só dois eu acho que já é o suficiente. Perfeito, estamos com o layoutzinho aí, tá? Para estar trabalhando a fonte. Vamos também aumentar a fonte aqui, né? Android, test size. Colocar uns 22 SP. Perfeito. Colocar uma margem aqui também. Margem bottom. Tá 20 dp. Perfeito, tá. E agora, finalmente, vamos trabalhar a fonte. A gente vai colocar a fonte nesse folder aqui, ó. Assets. Para deixar organizado, se você não tiver esse folder aí, você cria, perfeito? Provavelmente você tem, tá? Vamos deixar organizado? Vamos criar um outro folder chamado fontes. Fontes, onde nossas fontes vão ficar. Perfeito. Ok. Agora a gente tem que pegar a nossa fonte, né? Eu utilizo muito o Google Fonts, tá? Google Fonts. Aí você vê onde você pega as suas fontes, se você mesmo cria, tá? Tem gente que faz isso. Perfeito. Uma fonte legal para testar aí, para já ver o resultado, é essa daqui, né? Vamos baixá-la então, né? Eu faço bem assim, eu não vou pegar a referência, né? Porque não vai funcionar. Eu venho aqui, perfeito? Aí ele vai me dar o, o caminho verdadeiro da fonte, que é um ponto .wolf, tá? O ponto .wolf não funciona, tá? No Android. Eu não sei se os outros EOT, os outros estilos, WVG, funcionam, tá? Mas eu sei que esse Wolf que não funciona, perfeito? O TTF eu tenho certeza, tá? Eu copio aqui, perfeito? Jogo aqui na URL, tá? É assim que eu pego a fonte, quando eu quero pegar a fonte mesmo do Google, ó. E download, perfeito? Carregamos a fonte. Eu venho aqui em meus downloads. Tá aqui esse nome estranho aqui. Então Ctrl X, vou colocar no diretório certinho aqui. E vou pegar o nome da fonte também, que é FreeJoule. Para não ficar com esse nome aqui, né? FreeJoule. E para converter para DTF, eu faço o seguinte, ó. Venho no Google e coloco convert font.wolf to .ttf. Perfeito? Esse daqui para mim é um dos melhores, tá? Everything Fonts. Ele já é o suficiente, eu entro aqui. Lembrando que fonte não é uma coisa que você fica trocando toda hora, né? Então não é perca de tempo fazer isso. Pediu para me selecionar o arquivo, aqui ó, freejoule.wolf, converter para TTF.
Então, download de novo. Perfeito? Já baixou aqui. Vou lá em download de novo, tá? Vai estar aqui. Ctrl X. Colocar no meu diretório de fontes. Agora sim, tá? Eu venho aqui, dou um Ctrl C. Volto lá no projeto. No folder que a gente criou dentro de... Tem que ser dentro do folder CS, perfeito? Dentro de fontes eu colo. E vai dar lá, FreeJoe. Perfeito? Agora eu venho aqui, tá? E vou acessar os meus componentes. Test View, vamos chamar de TV, tá? Vamos dar um cache aqui. Find View by ID, perfeito? r.id.testView. Importar a classe aqui. E agora que começa a jogada, tá? Typeface, tá? Pra gente definir uma variável do tipo que vai poder alterar a fonte, tá? O estilo da fonte, aliás. E a gente vai utilizar o método estático do typeface create from asset, perfeito? Typeface.create from asset. Isso daqui, tá? E aqui é o manager, tá? Desse folder aqui, que vai dar a gente acesso a esse folder aqui, perfeito? Que é o get assets, tá? E aqui o caminho da nossa fonte, tá? A partir desse folder aqui, tá? A partir daqui de dentro. Então a gente não precisa colocar ele. Então o nosso é fontes barra, que eu até esqueci o nome aqui já, freejoe.ttf. freejoe.ttf. Perfeito. Vamos importar a classe aqui, tá? Typeface, acho que eu digitei errado. Digitei errado aqui, é minúsculo, perdão. Agora tá certo. E agora a gente vem aqui, ó, tv.set typeface fonte. Perfeito? Ok, nosso teste view já foi, tá? Agora eu acabei copiando errado aqui. Não preciso de fazer isso mais. Vamos colocar aqui... Aqui agora vai ser o button. Perfeito? Botar BT. Tá? O button. Aqui é button 1, se eu não me engano. É isso mesmo, tá? E já acertamos a fonte dele. E agora, nosso edit teste. Vou ler uma linha mais aqui. Vamos chamar de ET. E aqui acho que é edit teste 1. É isso mesmo. Importar a classe aqui. Perfeito. Tá? Aqui a gente não vai ver porque a gente está setando aqui via API, tá? A gente vai ver quando estiver rodando no emulador. Perfeito? Ok, vamos executar então, tá? Para ver se vai dar tudo certo. Perfeito, tá? Ó, alterou a fonte, tá? De forma nativa, não precisamos de utilizar nada de WebView, esse tipo de coisa, perfeito? Alteramos a fonte do botão também, se eu digitar aqui, ó, alteramos a fonte também, ó, do edit teste, tá? Eu não testei para todos os componentes, mas muito provavelmente se tem texto é possível, tá? Eu tô com um pouco de receio quanto ao texto da tab do Action Bar, mas eu ainda vou fazer esse teste, mas provavelmente passa também. Se tem fonte, tem um typeface, perfeito? Então provavelmente tem como alterar, tá? Então tá aí, perfeito? Alteração de fonte. Com o Google Fonts, essa é a forma que eu faço para pegar, tá, a fonte do Google Fonts. Só lembrando que tem muita fonte aqui, perfeito? É tudo gratuito, tá? E você deve ter algum caminho, algum site que você deve conhecer de fonte, perfeito? Não precisa de ser esse. Note que a fonte não é referenciada externamente, ela vira parte do projeto, tá? Perfeito? E só tomar um cuidado, porque tem algumas fontes que você pode ter problema, tá? Com algumas funcionalidades, alguns atributos. Por exemplo, vamos colocar 2 atributos aqui, provavelmente não vai dar problema, mas que podem dar problema se a fonte não suportar, que é o Android ellipsize, tá? Vou colocar end aqui. O que ele faz é colocar reticências, tá? Por exemplo, você definiu que o texto pode ocupar apenas uma linha, perfeito? Então ele vai passar disso, o que ele faz? Ele não continua.
ele vai até onde ele começaria a passar e coloca reticências, perfeito? Vai ficar melhor entendido quando eu colocar o Max Lines aqui, perfeito? Android, Max Lines, uma linha. O que eu estou falando aqui? Esse texto é grande, tá? Se a gente vir aqui, a gente vai ver que ele ocupa mais de uma linha, ele ocupa uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, perfeito? Ele vai ocupar exatamente essa linha aqui, tá? Então ele precisa, o que ele teria que fazer é colocar reticências, tá? Aqui assim, ó, no final, perfeito? Vamos executar aqui para ver se vai dar tudo certo. Então tá lá, tá vendo que aqui ofereceu suporte a reticências, perfeito? Mas tem fonte que vai ter problema, tá? Muito provavelmente vai ter problema, dependendo da fonte, se é uma fonte muito nova, muito pouco utilizada, perfeito? Até mesmo se você tiver criado, não sei. Não vai criar isso daqui, tá? O reticências. Não vai trabalhar com internacionalização, perfeito? Imagina aqueles dialetos chinês, por exemplo, tá? É só você dar uma verificada simples, perfeito? Para ver se passa. Aqui passou de boa, tá? Não teve problema. E é isso aí. Essa é a maneira de trocar fonte, tá? Sem precisar de trabalhar com WebView, e a fonte acaba sendo interna ao projeto, tá? Nativa ao projeto. Então é isso aí, vou deixar o projetinho aí embaixo. Valeu, obrigado e tchau.